Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Castlevania Nocturne vai ganhar sua segunda temporada daqui a pouquinho, em menos de um mês, em janeiro. E eu tô muitíssimo empolgado para chegar a esse momento, não só por conta da primeira temporada, que foi muito boa, mas por conta do legado que ela traz com aquelas 4 temporadas maravilhosas do primeiro anime de Castlevania na Netflix. E eu decidi trazer esse vídeo pra gente poder relembrar um pouquinho os acontecimentos que levaram até esta segunda temporada e de um conflito que passa através dos séculos entre a família Belmont, junto com o filho do Drácula, o Alucard, contra as criaturas da noite. Vamos falar de anime? Solta a vinheta. Então, pra gente poder começar a falar disso, é difícil você não mencionar o patriarca da família Leon Belmont, que é a pessoa que originalmente nos jogos confrontou o Drácula e fez o juramento de que a partir daquele momento os membros de sua família, os membros da linhagem Belmont, se tornariam os inimigos das criaturas da noite, queriam caçá-los ao longo dos séculos e seriam inimigos jurados destes. A melhor prova disso é quando o Isaac, na segunda temporada, creio eu, de Castlevania, conta pro Conselho do Drácula que ele sabe que tem relatos de um Belmont que foi visto recentemente em uma das cidades. E todos os vampiros da Índia, Japão, Vikings, a coisa toda, eles param, olham pro lado e pensam: um Belmont? Porque no mundo inteiro a comunidade vampira conhece as lendas de uma família que caça os caçadores dos humanos. Se o vampiro é o predador de um ser humano comum, o Belmont é o predador dos vampiros. E essa importância toda que a família tem, que dá a ela esse tom místico e até divino em alguns momentos, porque é como se eles carregassem o dever de proteger a humanidade das criaturas da noite. Apesar de a igreja nem sempre concordar com a forma como eles conduzem essa missão, apesar de eles terem sido excomungados da igreja e terem a sua casa ancestral destruída por eles, eu nunca engoli muito a ideia de que toda a família do Trevor seria destruída por um incêndio assim, do nada, só que eles foram levar com essa justificativa na história do anime, então vamos pegar por ela. A família toda é dizimada, o único sobrevivente é o Trevor, e apesar de ele já ter o treinamento de um Belmont, ele era muito jovem, não tinha ainda a experiência e o conhecimento necessários para poder engajar de verdade nessa luta contra as forças do mal sozinho, e ele chega no pior momento possível, que é quando você precisaria não de um, não de dois, mas sinceramente de um clã inteiro de caçadores de vampiros para poder combater o exército da noite que o Drácula criou. Eles têm a maior ameaça já encontrada, um exército de monstros liderado por um conselho de vampiros, e o cabeça deles é o rei da nação vampira, que é o Drácula, e não tem mais Belmont em Wallachia. Eles não têm mais defesas, eles não têm mais protetores, e é quando o caos reina e acontece aquela coisa toda. E dentro disso é onde o Trevor se encontra, é onde ele conhece o Alucard e a Saifa, e no meio daquele caos, no meio daquela guerra toda de bem contra o mal, ele percebe que ele nasceu para aquilo. Que é como a Saifa fala no final da segunda temporada pra ele, apesar de toda a miséria que acontece lá, ele se encontrou nisso, ele percebe que a função dele de vida é participar daquilo, é estar lá no mundo em uma lei que é naquele momento pra isso, que é uma perspectiva até invejável de você saber que você nasceu pra estar lá naquele momento fazendo exatamente o que você gosta de fazer. Passam-se alguns meses, depois eles se encontram um Alucard naquela coisa toda da quarta temporada, e aí encerra a história quando eles já estão reunidos e vão criar uma vila lá. Também tem o detalhe de que o Isaac, ele iria criar uma cidade própria, pelo que eu entendi, com o Hector. Ele tinha todo o controle daquela nação depois que ele matou a Carmilla, e as irmãs dela que sobreviveram foram embora. E eu espero que isso apareça em algum momento depois, porque é um personagem que ficou tão bem desenvolvido, ficou tão encaixadinho depois no final da história, que eu espero que eles tragam alguma menção. No meu sonho, ele poderia até ter alcançado a imortalidade de alguma maneira, e a gente encontra ele na época da Revolução Francesa mesmo, assim espero. Mas falando já de Castlevania Nocturne, é completamente diferente quando você trata do Richter em relação ao Trevor, porque o Trevor, ele é a pessoa que foi feita para caçar monstros. Mesmo que ele não fosse da família Belmont, era capaz de ele acabar engajando nessa profissão, porque você percebe que ele tem um talento natural para isso, ele fica confortável enfrentando criaturas da noite. O Richter, ele tem aquela pegada de caçador de vampiros, ele é um Belmont, tem o sarcasmo, aquela coisa toda, mas ele também tem um lado que foge disso, ele também tem um lado mais sensível, e como a gente vê, ele também é muito assombrado pelos traumas que ele tem no passado. Ele tem uma situação que é relativamente mais simples, mais fácil de se lidar do que a do Trevor, do Alucard e da Saifa na época deles, só que os problemas psicológicos, a questão do que aconteceu com a mãe dele, de como ele acabou, de certa forma, causando a morte dela naquela batalha,
batalha com o Olrox, traz um tipo de dificuldade que o Trevor não tinha. Mesmo que ele tivesse perdido a família toda, quando era muito novo, mesmo que ele estivesse sozinho há muito, muito tempo, isso não atrapalhava o trabalho dele como faria com uma pessoa comum. Que, de novo, ele é feito para caçar monstros. O Richter, ele faz jus à sua história de Belmont, ele não envergonha a sua linhagem, mas claramente ele não tem a mesma predisposição para aquilo. O único momento em que você percebe ele realmente ascendendo para o que seria um Belmont, na palavra genuína, é quando ele desperta a magia dele de volta, lá no final da primeira temporada. Porque o trauma que ele tinha aparentemente bloqueava os poderes, já que foi quando ele usou os poderes naquela batalha da mãe contra o Olrox que ele acabou distraindo ela, e nisso ela morreu. Então ele podia associar cada vez que ele ia tentar usar o poder, mesmo que inconscientemente, aquele momento. Quando a memória das pessoas que ele tem que proteger hoje supera a dor do trauma que ele tem por ter causado a morte da mãe acontece, é quando a magia dele volta. E é nesse momento que você pensa, tá, ele até poderia ser uma boa competição pro lugar de melhor Belmont com o Trevor. Ainda aposto muito mais no primeiro, porque a finesse que ele tinha pra batalha, o jeito que ele lutava com os inimigos, aquela coisa crua, com um monte de acrobacia, não dá pra superar. Especialmente a luta dele com a morte. Pode ser o Richter e o Alucard e o Just contra a Elizabeth e eles dando um pau absurdo nela. E eu ainda acho que não vai chegar em metade do impacto que foi aquela luta do Trevor contra a morte. Mas se chegar em 20% eu já tô feliz, porque vai ser muito incrível de qualquer forma. Agora, falando do avô perdido dele, o Alucard fala no trailer que ele luta contra o mal ele luta contra o mal há séculos com o Belmont ao seu lado. Daí a gente pode subentender o quê? O Trevor não foi o último Belmont com quem o Alucard se aliou, e é bem provável de que o Just conheça ele, ou pelo menos tenha ouvido falar dele, não como um mito, que é o caso do Richter, mas sim como uma pessoa que ajudou os ancestrais deles. Porque se ele tivesse lutado, por exemplo, com a Julia, que é a mãe do Richter, eu acho que ela teria estado pra ele, e o Richter não veria o Alucard como um mito. Ele não veria ele como essa figura mitológica das histórias. Então faz sentido você pensar que a mãe dele pode ter fugido dessa categoria de Belmont que recebeu auxílio do Alucard, mas o avô dele pode ser que tenha conhecido, pode ser que já tenha lutado junto com ele. E a gente vai ter que esperar sair da segunda temporada daqui a pouquinho para poder descobrir essa parte. Agora, o Richter, ele foca muito mais em proteger as pessoas que são importantes para ele do que matar o inimigo. Até quando o Trevor dá aquele discurso pra Sypha sobre como ele ama ela e ele não quer que ela chame o filho dele de Trevor, que sim é um nome horrível, o foco dele, assim que ela sai da linha de visão, é o quê? Derrotar a morte, derrotar aquele espírito vampiro muito absurdo, e depois ele vai aproveitar com a família. O Richter, ele sempre tem no fundo do seu coração as pessoas que são importantes pra ele. E depende de como você vai tratar isso, porque apesar dos poderes mágicos, dá pra perceber que ele não é tão predisposto pra batalha, ele não é tão bruto, ele não é tão violento quanto o Trevor já foi. Ele tem um jeito mais cuidadoso e engajar na batalha. O Just, mesmo pelo que ele falou de mal precisar do chicote, você percebe que ele deve se acostumar a lutar mais à distância, ele deve ter uma pegada um pouco mais estratégica. Então, o que eu acho realmente importante de se tratar nessa nova temporada, não só na luta contra a Elizabeth, aquela coisa toda, que é uma vilã bem meia boca até agora, sinceramente, os poderes dela são muito mal explicados, fica uma coisa muito forçada, a forma como você traz que ela é um inimigo tão forte que o Belmont nem consegue acertar. Pode ser que tenha uma explicação boa depois, eu achei forçado, difícil de compensar, mas eles respeitando a história do anime original, trazendo mais personagens daquela época pra cá, ou até ancestrais que seja, deve ficar tudo bem. Porque a história de Castlevania, dentro de como foi proposto no anime, mais do que ser sobre o Belmont, mais do que ser sobre o Alucard, mais do que ser sobre você lutar contra o Drácula, é sobre família. O Trevor e o Richter não têm uma escolha com relação à profissão deles. Da mesma forma que a Julia e o Just também não, porque é uma missão de família, é um dever passado para eles ao longo de incontáveis gerações. Eles são escravos, como diz o Alucard, depois que ele conhece o Trevor e a Sypha, são escravos do desejo de suas famílias. A mesma coisa acontece com o Alucard, apesar de que ele valoriza muito mais o lado da mãe, e que maravilha que é o caso,
que é de ele ter que proteger a raça humana para honrar a memória dela, porque é o que ela gostaria. Se fosse pelo caso do pai, a Terra já teria sido toda destruída, porque ele não teria lutado contra ele quando ele invoca o Exército da Noite. A gente vai deixar o vídeo por aqui. Se você gostou deste conteúdo, não esquece de clicar no botão de se inscrever e também no botãozinho de gostei, para que o algoritmo do YouTube entenda que você curtiu muito este vídeo e te recomende mais conteúdos como este para assistir. Se você tem quaisquer sugestões do que a gente pode analisar aqui, de outros animes para poder falar, ou até sugestões de como eu posso melhorar o vídeo para vocês, por favor, deixa aqui nos comentários, porque neste canal todo nerd é bem-vindo. Falou!